Só conferir. Estamos de volta, hoje direto do churrasco da vila, onde você pode saborear aquela costela de chão tão bem preparada aí pelo chefe Tiago e a sua equipe. E sem falar com um atendimento tão carinhoso, a dona Helena, que atende a gente divinamente bem, que não mede esforço, o seu Luiz, que mexe tudo para que a gente funcione, que são os pais e a mãe do Tiago, que tem uma casa fantástica no centro da cidade, com um teor de natureza perfeito. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Isaac Oliveira, psicólogo, e tem a sua linha direta através do 99111 6364. E aí a dona Helena já está preparando ali aqueles quitutes para a gente daqui a pouco saborear a melhor carne de chão daqui, o churrasco de chão, gente, é tudo de bom e mais alguma coisa. Doutor, a gente falava do contexto pai, mãe, filhos. Agora, esse menino ou essa menina que já vem de um seio familiar, que já vem de uma estrutura onde as coisas deles é muito diferente das coisas do pai e da mãe. Como é que fica a situação do pai e a mãe? Que conduta tem que se tomar? Porque vai ficar difícil, né? Retomar a autoridade, retomar a percepção de que eles são as figuras de modelo desse filho e que o medo de que esse amor seja perdido é literalmente fantasia. Né? Que mesmo que o filho diga eu não gosto mais do senhor, eu não gosto mais da senhora, essa criança tem que entender que mesmo ele relatando que não gosta, é nada mais nada menos que uma chantagem emocional para que ele tenha um controle desses pais. Né? E os próprios pais, dentro de intervenções terapêuticas, eles tomam consciência daquele movimento de posição de vitimização dessas crianças para o controle desses pais. Só que essa fantasia do medo dos pais, dessa perda desse suposto amor, é que causa um dano maior dentro dessa estrutura familiar. Né? Fora as variáveis, por exemplo, hoje do retorno do coronavírus, né? Que causa ainda mais medo da fantasia da morte. A morte causa um dano emocional, causa uma ansiedade maior, a ponto de os pais dizerem: mas a gente tem um tempo curto para curtir os nossos filhos. Aí a gente dá um contraditório dizendo: mas esse tempo curto que você diz que teme e aparentemente pode não ter, o que você está fazendo? É só usar bem, né? Ponto. É só usar. E usar bem. Como você agora resumiu. Aí a intervenção é como você está usando. Não está usando. Não está usando de forma nenhuma. Dr. Isaac Oliveira, psicólogo, e olha, que show de bola é essa entrevista, viu? Que como diz o nosso repórter cinematográfico Samuel Pimentel, nunca é uma entrevista. Aqui é sempre uma mini consulta, onde você tira algumas dúvidas, porque tirar todas só no consultório dele, que você pode fazer um contato através do 99111 6364. Doutor, agora, como é que fica a cabeça dessa juventude se o meio propicia para ele uma realidade e dentro de casa ele tem outra? Qual é o maior prazer? É a realidade do meio ou é a realidade de casa? Essa é a grande pergunta que a família tem que fazer. É falar a mesma língua ou falar uma língua diferente? Os pais têm que se adaptar também. A gente falando de tecnologia que os pais dão para haver uma distração, é também uma arma para haver uma aproximação, mas sempre salvaguardando a necessidade dos pais, não das crianças. Porque se abarca a necessidade das crianças, perde o controle. Né? Hoje a rede social ela serve por meio de estudo remoto. Mas quem me garante, se os pais não estiverem ali fazendo a supervisão, essa criança está estudando pelo meio remoto? Então a necessidade dos pais estarem próximos dos seus filhos é sempre e sempre vai ser e sempre foi real. Né? O objeto material não substitui a presença paterna e materna.
não substitui. Você pode dar a melhor blusa, a melhor chuteira, o melhor tênis, tudo de melhor, mas nunca vai substituir a presença da figura de autoridade chamado família ou chamado pai e mãe. Isso que não pode ser esquecido. Como você traz à tona no nosso bate-papo, isso que você faz aqui para o público manauara, pela TV Norte, é uma utilidade pública todo sábado, trazendo um debate límpido, claro, que mostra com que a nossa população tenha a necessidade de pensar ainda mais família, né? Ainda mais sociedade. E o debate ele tem que ser exaurido de todas as formas, sem preconceito, sem termos medo de falar aquilo que está acontecendo na sociedade. Hoje eu escuto no consultório criança de 13, 12 anos dizer que gosta dos dois sexos, que se relaciona, né, com menino e menina. Isso, para o uso da teoria, é importante nós estarmos lidando e estudando, mas para a percepção de uma sociedade há um alerta. Porque quando nós adentramos esse adolescente, nós percebemos que a percepção e o que foi aprendido do que seja de fato sexualidade é totalmente inadequado. Não existe conceito real, não existe significado real. Tudo perpassa por ausência de que, Edson? Afeto e carinho. Essa ausência é dada difícil, por quem? Pelos pais. Aí a criança vai buscar onde? Na rua, no meio. Hoje com a dizimação dos casamentos, cada vez mais, o homem, quando ele se junta com uma outra mulher em um casamento, ele não adota os seus agregados. Ele acha que ele vai viver única e exclusivamente para aquela mulher. Mas não, aí vem os filhos. E aí é onde acontecem os estrupos, é onde acontecem as mortes e por aí vai. Mas eu ainda vou voltar nesse assunto. Então, a nossa juventude conhece bem a sua sexualidade? Podemos dizer isso? Não conhece, Edson. Eu falo e reafirmo. Não conhece. Sabe por que não conhece? Porque a gente tem parâmetros, Edson. Mulheres mais velhas, mulheres de 25, 30 anos, 40 anos, relatam no consultório que não sabem o que é ter prazer. Isso nos preocupa também, porque vem de uma geração de castração, de não perceber o que de fato é sexualidade. Não o que é sexo, porque sexo é mecânico, mas de fato entender o que é sexualidade. Aí chega uma criança e dentro do processo de anamnese a gente pergunta qual é a percepção dela sobre a sexualidade. E ela traz uma percepção de que o desejo dela parte do princípio de ser abarcado pelas duas necessidades de gênero. E quando a gente adentra fazendo perguntas simples dentro do processo de anamnese, essa criança ela não sabe responder, além de uma suposta percepção de gostar ou não gostar. Mas a necessidade de afeto e de carinho é inexistente. Não tem essa consciência, não tem esse conceito real. Quando a gente adentra para a parte da dinâmica familiar, a gente começa a perceber aonde está a falta, aonde está a ausência. Então, uma coisa não fecha com a outra. Sexualidade não fecha com a questão da necessidade de afeto. Mas abre uma nova questão que é a pedofilia, né? Sem dúvida nenhuma, porque o pedófilo está lá. Ele está guardando essa Esperando vulnerabilidade. a hora, né? Quando a adolescente, a criança mostra vulnerável, principalmente nas redes sociais, o pedófilo está lá e diz, eu te dou o que falta. Lógico, ele não vai falar assim, ele vai dar. Ele vai começar a dar carinho, ele vai começar a dar afeto, ele vai começar a dar uma coisa que é necessário para que nós necessitamos de fato e de direito, que é segurança. Aí a criança se sente segura, se sente acarinhada, se sente no colo desse sujeito tão legal, tão bacana, que dá tudo que falta para ela. Ele é um pedófilo, ele é um predador, ele é um estuprador, né? E aí a gente vê as coisas acontecendo. Crianças que somem, crianças violentadas sexualmente,
né? A minha experiência de Tribunal de Justiça me trouxe essa percepção da dinâmica do predador. O predador é oportunidade. Mas quem dá essa oportunidade? Somos nós, pais, que não conseguimos falar de sexualidade com nossos filhos. E os nossos filhos vão para a sociedade aprender erroneamente conceitos que elas não sabem explicar quando nós perguntamos. E é aí que está o grande problema. Isso a gente observa muito nos casamentos e até nos relacionamentos, que a mulher ela nunca é muito predisposta ao sexo. Isso é uma cultura ou isso é fisiológico? As duas coisas. As duas coisas. Parte do princípio da fisiologia, por aquele tempo da questão da ovulação, né, do desejo, e também da dinâmica social. Por exemplo, Freud, quando escreveu sobre a mulher histérica, ele escreveu no momento que a mulher era castrada continuamente em Viena, né, lá pelo século XIX. Então você vê que a história já traz esse processo de castração e submissão da mulher. E mesmo que as mulheres hoje tenham a oportunidade de supostamente serem livres como o homem, independente de ser humano livre, a gente ainda vê ela com o seu próprio preconceito. A gente ainda vê ela se salvaguardando de uma fantasia de um suposto controle do homem. Sendo que, se ela não compreender essa dinâmica de que ela tem também as suas necessidades, que as necessidades também têm que ser abarcadas da forma que supostamente ela deseja ou que ela deseja de fato, ela vai continuar numa posição paranoica, numa posição de fantasiar que esse homem ele não quer de fato amá-la, não quer de fato transmitir afeto, mas quer controlá-la a todo momento. Aí começa os combates e começam as separações. Este é o Dr. Isaac Oliveira, linha direta com o psicólogo mais famoso da nossa cidade, 99111 6364. E este é o Churrasco da Vila, com aquela carne de chão, aquela costela de chão tão saborosa que você não pode imaginar, que eu já estou sentindo o cheiro aqui. Pena que o japonês ainda não inventou uma câmera que leve para vocês o cheiro, porque está delicioso. E este é o Isto é Manaus, que tem a oportunidade de mostrar para vocês as coisas boas da nossa cidade, os bons profissionais que nós temos, enfim, as boas condutas, porque de coisa ruim o mundo anda cheio. Doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco e nos encontramos então no próximo sábado às 12h30, sempre com assunto bastante palpitante. Até lá!